Vamos lá, vou começar a transmissão, depois vocês acompanhem aí, vocês estão próximos aqui, né, com o conteúdo em dia. A gente viu, então, algumas semanas atrás, o que era estoque, falamos do profissional que cuida do estoque, né, o almoxarife, falamos da importância, né, de se manter esse estoque organizado. Agora nós vamos começar a ver um pouquinho de como manter esse estoque organizado. Quais as ferramentas que eu tenho à minha disposição para que isso aconteça. E é importante a gente entender que quando a gente fala em organização do estoque, nós temos duas estruturas, né, que a gente precisa pensar de organização. A gente tem uma organização física, que diz respeito aos produtos em si que estão armazenados, e nós temos uma organização lógica, né, que vai se referir à estrutura utilizada para a organização, né, a localização desses itens dentro do meu estoque. Como eu faço para identificar o que eu tenho no estoque e localizar? Então, duas ferramentas aqui que nós temos distintas e como elas funcionam. A primeira coisa que nós precisamos, né, então agora entender é essa estrutura, tanto a física quanto a lógica, ela tem que ser pensada de acordo com aquilo que eu vou armazenar. Então, eu preciso saber o que é que vai ter no meu estoque, quais os tipos de produtos que eu vou armazenar, para que eu possa fazer o que a partir disso? Pensar tanto nessa estrutura física quanto na estrutura lógica, tá? Então, eu vou pensar o quê? Bom, eu vou precisar de pallets, eu vou precisar de prateleiras, eu vou precisar de cestas, eu vou precisar qual tipo de estrutura física. E uma vez identificada essa estrutura física, como eu vou realizar a lógica dentro do meu estoque? Como eu vou poder fazer buscas por produtos específicos, identificá-los e buscá-los dentro do estoque. Então, você precisa entender não só, né, as características físicas do produto, ou seja, se o produto tem alguma característica especial, ele demanda, por exemplo, proteção contra temperaturas elevadas ou uma determinada quantidade de luz, né? Eu preciso saber, ele suporta peso, não suporta peso. Então, essas são características físicas do meu produto. O lugar também, né? Esse lugar que eu tenho para armazenar, ele é arejado, não é? Como ele funciona, qual é esse espaço? E a partir disso a gente vai montar, né? Essas estruturas de prateleiras, pallets, cestas, etc. Tá? Então, isso aqui é o primeiro passo. Eu vou identificar o que eu tenho que ter no meu estoque para identificar como armazenar isso ali dentro do meu estoque. Certo? Então, sigamos. A primeira ferramenta que nós temos em mão agora, já para falar sobre a estrutura lógica, né, é o uso de códigos que nos permitem definir os produtos. Então, vai funcionar mais ou menos igual numa biblioteca, né? Se vocês já estiveram numa biblioteca, talvez vocês tenham reparado que na lombada do livro, na lateral ali do livro, né, aquela parte que fica virada para a gente, tem um códigozinho aqui, né, numérico, é um código numérico. Esse código aqui, ele está indicando para o bibliotecário, a bibliotecária, a localização desse livro de acordo com um sistema de catalogação. Dentro do estoque, isso vai funcionar mais ou menos semelhante. Então, os produtos vão receber um código e esse código vai identificar para mim o que, aonde deve ser localizado
cada um destes produtos ali dentro do estoque. Então, eu faço a consulta do código e ele vai me retornar a localização. Então, isso aqui, né, serve para quê, gente? Para facilitar a busca. Imagina uma empresa muito grande, com estoque muito grande, você tendo que fazer essa busca sem uma estrutura lógica, né? Você sai pelos corredores caçando produtos. Boa noite, Laura. Boa noite, Laura. Boa noite, professor. Tudo bom? Sim, senhor. Tudo jóia. Então vamos lá, olha só. Continuando aqui que eu estava explicando para o vídeo, aí depois qualquer coisa você pega o comecinho da aula, tá? A gente está vendo hoje a importância, né, de como manter esse estoque organizado. A gente falou lá o que era o estoque, falou do profissional que faz essa organização e agora a gente vai ver como organizar. Então, a primeira ferramenta que a gente tem aqui é o uso de códigos, tá? Então, o que é um código, né? Como funciona? Ele vai funcionar... Você já foi numa biblioteca? Já. Já, né? Não tem nada de extraordinário nisso. Normalmente, na lombada do livro, ali na lateral, tem um código numérico colado com uma fita. Esse código, ele é um código internacional que, quando o bibliotecário consulta o nome do livro, isso retorna para ele um código e ele sabe, através desse código, aonde aquele livro fica localizado dentro da biblioteca. No estoque, a gente tem uma situação semelhante. Uma ferramenta que é o uso da codificação, você usa um código em cada produto, né? Na verdade, em cada categoria de produto, e esse código vai localizar onde é que está o produto. Esse código ele vai variar, não é um padrão para todas as empresas. Cada empresa vai utilizar de acordo com o seu modelo de estoque. Ela pode alterar esses códigos, esses números, de acordo com a necessidade dela. Hoje em dia, o método mais utilizado para isso aqui é o de números sequenciais e grupos e subgrupos. Então, ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. Ele vai, se você olhar na apostila, na página 47, ele vai ter assim, ó, um código xx, ponto, xx, ponto, é xx de novo, ponto, xx, dígito x. Então, o que é isso aqui, né? Aqui eu tenho o grupo de materiais que aquele produto pertence. No segundo x, eu tenho um subgrupo. Aqui eu tenho uma classe. Aqui eu tenho um número sequencial. Número sequencial significa que o primeiro produto que eu cadastrar lá no meu estoque vai ser o 001. E o próximo? 002. E o próximo? 003. Então, esse final aqui vai variar. O dígito de verificação, muitas vezes, ele é usado para conferência interna do sistema só. Então, por exemplo, na apostila aí fala o seguinte, né? Que o primeiro código aqui, no exemplo que ele dá, é de metais ferrosos, se eu não me engano. Né? Então, o que é um metal ferroso? É um metal que tem ferro na composição dele. O segundo parte aqui, ele me fala, na verdade, o primeiro que é metal, a segunda que é metal ferroso, a terceira fala que é chapa de aço SAE alguma coisa. Né? Eu não estou com a apostila aqui, mas eu já sei mais ou menos, decoro o exemplo. Então, o que acontece? Isso aqui indica para quem precisa procurar que ele vai lá no setor onde ficam os metais
especificamente onde estão os metais ferrosos, especificamente as chapas de aço. E aí dentro ali ele vai no que ele precisa. Isso aqui, né, começa a facilitar. Nós vamos ver que a gente vai usar essa estrutura em conjunto com outras, né? Então a próxima aqui é a do endereçamento. Muitas empresas, principalmente quando elas têm um estoque muito grande, elas vão trabalhar com uma estrutura de endereço, como se fosse uma casa, tá? Então, o que ela faz? Ela pega lá o estoque, esse quadrado vermelho é o estoque, e aí ela vai dividir o estoque em avenidas, esse espaço mais largo aqui, né? Esses dois maiores aqui, assim, são duas avenidas. E aí o espaço entre prateleiras, ela vai chamar de ruas. Então aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma rua aqui, né? Aqui uma sequência de ruas, com quarteirões. Cada prateleira um quarteirão. Então, aqui, ó, a gente tem a rua e os quarteirões. Dentro aqui de cada uma das prateleiras, ela vai ser dividida em andares, e aí, igual um prédio. E aí, cada andar recebe um número e cada localização dentro do andar recebe uma identificação. Quando eu junto isso com o código que nós falamos ali atrás, eu consigo setorizar o meu estoque, e aí eu posso vir aqui e falar assim, ó, olha, todo esse setor aqui, ó, são metais. Todo esse setor aqui são plásticos. Todo esse setor aqui é outra coisa, aqui é outra coisa. E aí, pelo endereço dele, eu sei localizar. Então, a gente começa aqui a unir essas informações. E aí, para mesclar tudo isso, né, finalmente, a gente transforma toda essa estrutura no quê? No código de barras, né? Por que a gente transforma isso num código de barras? Porque o código de barras, ele vai permitir facilitar essa integração do sistema. Por quê? Porque hoje todo produto tem um código já nele. Então, se eu implementar esse código como estrutura de busca, eu consigo localizar o produto e fazer automaticamente baixa do nosso estoque. E aí, eu vou te perguntar, você sabe como funciona um código de barras? Não, eu acho que é só. Não. Então, vamos lá. O código de barras, ele é aquela estrutura, né, cheia de risquinhos aqui. Vou pegar aqui, vamos ver se tem três. Tem. Então, ele tem assim, né, vários riscos e entre os riscos, espaços em branco, né? Alguns riscos são mais grossos, outros são mais finos. E aí, o que acontece? Na verdade, olha que eu acho isso muito interessante, pelo menos, né? Cada risco, ele é igual ao número 1. E cada espaço em branco é igual ao 0. Por que isso? Porque o computador, as máquinas, elas só leem 1 e 0. Então, por exemplo, tudo que eu digito aqui no meu teclado, na verdade, o que o computador está fazendo é o quê? Ele está interpretando estes 1s e 0s que está dentro de cada letra e cada número e transforma isso no que você lê, né? Então, o código de barra, ele é uma representação gráfica disso, né? Então, como o risco mais grosso, ele é um monte de 1s na sequência.
o risco, o branco mais grosso é um monte de zero na sequência. Então, por exemplo, só para você entender isso aqui, vamos pegar o número 52 e vamos transformar ele em código binário para ver como ficaria o código de barras dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente divide 52 por 2. Tá? Então, essa conta... A gente não tem nada, né? Oi? Frente, seria, já começava com 1 já. Não começa com 1. Vamos lá, vamos para você entender, olha só. 52 dividido por 2 vai dar 2 vezes 2, 4, né? Então, vamos pôr aqui 4 e sobra 1, né? Desce o 2. Aí dá 6, então vamos colocar aqui, ó, deu 26. E vai sobrar 0. Então, esse 0 aqui a gente guarda. Vamos dividir agora 26 por 2. Então, dá 3, dá 1, né? Dá 2 aqui, sobra 0. Dá 6, né? Desce o 6 aqui, dá 3. Sobra 0. Então, vamos lá. 13 ainda dá para dividir por 2. 13 por 2 dá 6, sobra 1. 6 dá para dividir por 2. Dá 3, sobra 0. 3 ainda dá para dividir por 2. Dá 1 e sobra 1. Então, o código de barras desse número seria assim, ó. Esse número ele fica assim, ó. A gente lê da direita para a esquerda. Então, ele é 1101000. Então, esse código de barras ele seria um risco preto um pouquinho mais grosso que um risquinho só, porque são 2 risquinhos juntos, um espaço branco fininho, um risquinho preto e um espaço em branco. E aí, na hora que o computador lê isso aqui, ele traduz para 52. Tá? Então, é assim que funciona o código de barras. Ele é muito prático porque eu consigo armazenar muita informação numa estrutura pequena. Então, facilita demais o controle, né? E por que a gente precisa fazer esse bom controle, esse bom gerenciamento do estoque? Então, o estoque, ele representa dinheiro investido. Isso a gente já falou, né, na primeira aula de estoque. Sendo assim, quando eu faço o gerenciamento do estoque, eu também estou gerenciando, na verdade, o dinheiro da empresa. Então, quando a gente pensa em estoque, a gente está pensando em finança, a gente está pensando em dinheiro, né? Não está pensando em produto, a gente está pensando em dinheiro. Um estoque bem gerenciado, ele evita a perda de vendas. Por quê? Porque eu consigo atender o cliente de forma rápida. Ou até mesmo problemas na produção, né? Então, por exemplo, vamos lá, só para a gente ver isso aqui. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu preciso produzir esse produto aqui e ele é composto por várias partes diferentes, ó. Cada espaço desse aqui é uma parte do nosso produto. Cada um desses usa, né, alguma coisa de matéria-prima. Vamos imaginar a seguinte situação, em que faltou, eu tenho para produzir este, e este, mas eu não tenho para fazer essa parte do meio.
eu vou conseguir terminar a montagem do produto? Não, né? Ó, bem grande. Então, isso aqui afeta a produção da empresa. Além disso, também afeta, né, as vendas. Se eu falo para o cliente que eu tenho um produto no estoque e eu não tenho, ou mesmo se eu não falo nada para ele, né, ele simplesmente vem para comprar e eu não tenho para entregar para ele. Isso gera um descontentamento do cliente com a empresa. E a longo prazo torna mais difícil fazer a fidelização desse cliente, né? Mantê-lo como alguém fiel à minha empresa. Agora, vamos falar de algumas informações importantes na hora de gerenciar o estoque. A primeira delas, a gente chama de tempo de ressuprimento. O que é o tempo de ressuprimento? É o tempo que vai levar entre eu falar para alguém que está faltando lá no meu estoque, ou seja, eu falar para o departamento de compras, olha, departamento de compras, precisa comprar, começa a contar na hora que eu falo isso para ele. Até o produto chegar na minha empresa e estar disponível para uso. Não é só chegar, é chegar, fazer verificação, organizar ele e disponibilizar para uso. Então, vamos imaginar a seguinte situação, olha só. O meu fornecedor, ele leva, por exemplo, 3 dias para me entregar o produto. Só que o meu departamento de compras leva mais 2 dias para fazer a cotação e fazer pedido. E depois que o produto chega, eu levo mais um dia fazendo a verificação, né, desse produto. Então, na verdade, eu tenho aqui meu tempo de ressuprimento igual a 6 dias, né? Então, não é simplesmente o tempo da entrega aqui, é o total. Esses tempos, eles são chamados tempo de processamento. O tempo de processamento está aqui entre o fazer a cotação e pedido e receber e disponibilizar, e o tempo de entrega é esse cara aqui, né? Que é o que efetivamente levou para chegar na minha empresa. Eu preciso estar atento. Se eu contabilizar só esse tempo, esquecer desses outros dois, eu vou ter problemas de fluxo de estoque, vai faltar produto para atender a minha demanda, tá? Então, primeira informação é o tempo de ressuprimento. Além do tempo de ressuprimento, nós temos o ponto de ressuprimento, que é um nível que meu estoque atinge, em que ele fala, olha, precisa comprar mais. Como que eu faço isso? Eu vou levar em conta o giro do estoque. O que é giro do estoque? Vamos marcar aqui embaixo, né? Giro do estoque é o tempo que leva para um determinado tipo de produto no estoque ser completamente vendido, tá? Então, se eu falar para você, olha, lapiseira aqui no nosso estoque tem um giro de 40 dias. Eu estou falando o quê? Que leva 40 dias para eu vender todas as lapiseiras que eu tenho no estoque, tá? Então, vamos fazer essa continha para você ver, né, como isso funciona um pouquinho melhor, visualizando, né, uma situação de estoque. Então, vamos apagar aqui nosso quadro branco e vamos para a seguinte situação. Olha só. Meu estoque comporta 5.000 unidades. Eu vendo só um tipo de produto, então cabe 5.000 dele no meu estoque. Vendo em média 200 unidades por dia.
Com essa informação, eu consigo já saber qual é o meu giro do estoque. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir 5.000 por 200. Então, o nosso estoque tem um giro de 25 dias. Meu fornecedor entrega a mercadoria em 5 dias. O tempo de processamento, né, entre pedir e receber e verificar é de mais 3 dias. Então, eu tenho um tempo de ressuprimento igual a 8 dias. Como que eu vou saber o meu ponto de ressuprimento? Então, vamos lá, olha só. Vamos imaginar, para simplificar as contas, que o nosso fornecedor, ele é um cara supimpa, ele não atrasa nunca, né? Então, posso ficar tranquilo que em 8 dias vai chegar. Então, eu preciso pedir quando começa, né, quando ainda tem 8 dias de venda ali no meu estoque. Então, a gente faz 8 vezes 200, que é o que a gente vende em média por dia. Então, vamos lá. Faz a seguinte conta. 200, que é a venda por dia, vezes 8, tempo de ressuprimento. Então, nós temos que o nosso PR é igual a 1.600 unidades. Então, quando tiver 1.600 unidades no estoque, eu preciso pedir mais, porque senão vai faltar. Então, isso aqui é importantíssimo que eu entenda como funciona essa conta e da onde, né, foi retirada cada uma dessas informações. Agora, vamos voltar ali no slide, depois a gente vai voltar aqui no quadro branco mais uma vez. Só que tem um detalhe. Eu preciso saber também a quantidade do meu ressuprimento, ou seja, quantas peças eu vou pedir quando eu faço esse pedido. Então, eu preciso levar em conta quanto que vai ter no meu estoque no momento em que o produto chega. Então, vamos voltar ali no nosso quadro. Neste exemplo aqui, então vamos marcar aqui, ó, neste exemplo, a quantidade de ressuprimento deve ser 5.000 unidades. Por quê? Porque nós calculamos para que essa nova remessa esteja disponível quando o meu estoque for 0, que é os 8 dias. Então, eu tenho que pedir para encher o estoque de novo, tá? Só que tem um problema. Na prática, a maior parte das empresas não vai trabalhar com essa ideia de estoque no 0. Ela vai pensar o seguinte: e se o meu fornecedor atrasar? E se houver uma greve de caminhoneiros? E se aumentarem as minhas vendas? Então, olha quanta coisa eu preciso pensar, né? E aí, para evitar essas situações, é que a gente tem um estoque de segurança. O estoque de segurança é uma pequena quantidade do meu estoque que eu reservo, eu trabalho como se ela não existisse e ela fica ali caso haja um imprevisto. Marcelo, mas se ficar ali vai estragar. Não, ela fica ali, mas
Conforme vai chegando coisa nova, eu vou empurrando ela e as novas vão ficando aqui para trás. Qual que é a função disso? Evitar a ruptura do estoque. Né? O que é ruptura do estoque? Ruptura do estoque é quando eu não tenho produto para atender as minhas necessidades no estoque. E aí, voltando ali no nosso quadro branco, a gente tem a seguinte situação. Caso haja um estoque de segurança, vamos colocar um estoque de segurança que aguente 3 dias. Então, eu vou ter um estoque de segurança com 600 unidades para 3 dias. Então, o que vai acontecer? Quando tiver 800 no estoque, sem contar essas daqui, ou seja, tem que ter 600 mais 800. Então, é 3 dias mais 8 dias. Então, nesse caso, o pedido será feito quando o PR for igual 600 com 1.600, 3.200 unidades. Só que aí tem um problema. Eu não posso mais pedir 5.000. E a quantidade de ressuprimento deverá ser de... Cadê? 5.000 menos 600, 4.400 unidades. Por quê? Porque eu tenho 600 guardadas, tá? Então, muda, a situação passa a ser diferente nesse caso. Então, é como se essas outras aqui não existissem, tá? O estoque de segurança, então, ele é uma forma da empresa se proteger, ok? Outras informações importantes são o estoque máximo, que é a maior quantidade que cabe no estoque. Então, no nosso exemplo, o estoque máximo é 5.000 unidades. E temos o estoque médio, que é a quantidade média do estoque a qualquer momento. Então, como assim? Isso aqui é o que a gente chama lá de média móvel. A gente tem ouvido falar muito de média móvel agora durante a pandemia, né? Então, por exemplo, quando eu tenho 5.000 unidades no meu estoque, o meu estoque médio é 2.500. Se eu vendi 1.000, ou seja, eu tenho 4.000 no estoque, o meu estoque médio é de 2.000. Tá? Então, é uma média daquilo que tem no estoque no momento em que eu faço esse retrato, no momento em que eu busco essa informação. Ela é variável, tá? Tá aqui, vamos agora para mais uma parte. Só que é o seguinte, para, né, a gente manter esse estoque de uma forma estruturada, para que esse estoque ele esteja em conformidade com aquilo que o meu sistema fala, com aquilo que a minha contabilidade fala, eu preciso fazer pelo menos uma vez por ano um procedimento chamado inventário de estoque. O que é o inventário de estoque? O inventário de estoque é a contagem física de tudo aquilo que está dentro do estoque. Então, como é feito isso? Eu vou lá no meu sistema e eu tiro uma folha com as informações do que deve ter no meu estoque, de acordo com o sistema. E aí eu entrego para cada funcionário. Está aqui Laura, né? Está aqui Marcelo, está aqui quem for.
cada um vai fazer a contagem de uma parte do estoque. Então, falou lá que tinha 100 lapiseiras Pentel preta. A hora que eu contar, eu tenho que identificar 100 lapiseiras Pentel preta, né? Se eu falei que eu tinha 150 borrachas da Merkur tal, tem que ter 150 borrachas da Merkur tamanho tal. Então, esse inventário, eu vou contar uma coisa, é extremamente chato de se fazer. Não vou mentir, não vou falar que é divertido, não vou falar que é algo agradável, mas é algo necessário de se fazer, né? Pelo menos uma vez por ano. Mas vai ser feito só uma vez? Na maioria das empresas, não. Na maioria das empresas, ele é feito mais de uma vez ao ano. Vai depender muito do qual é o tipo de produto com o qual eu trabalho, qual a saída desses produtos, qual o volume de movimentação dentro do meu estoque. Quanto maior esse volume, maior a necessidade de se fazer esse inventário várias vezes, né? Quanto mais estável o estoque, menos preocupação eu tenho com essa coisa aqui do inventário, né? Mas ele precisa ser feito e é cansativo, ele demanda uma atenção, né? Para ajudar, né, nessa situação, muitas vezes as empresas adotam o uso de sistemas ERPs. O que é um sistema ERP, né? É um sistema que vai fazer o quê? Ele vai unificar os dados da empresa, né? Ele vai pegar as várias setores da empresa e vai unificar toda essa estrutura em um único banco de dados central que alimenta as informações aonde são necessárias e recebe informações da onde é necessário, né? Então isso aqui, o que acontece? Ele ajuda a evitar a intervenção humana, que é onde a gente tem o maior número de erros. Só que é o seguinte, ainda assim eu preciso fazer o inventário manualmente, tá? Então, o sistema ERP, ele facilita, porque ele vai me dar um raio-x do que deveria ter no meu estoque, mas ele ainda exige, o inventário ainda exige a utilização manual, né, do trabalhador. Ele permite, entre outras coisas, melhorar, inclusive, planejamento do estoque, a colaboração entre os departamentos. O pessoal esquece que o departamento de estoque ele precisa estar muito em sintonia com o departamento comercial que faz as vendas, né? Então, um sistema ERP facilita isso. Ele melhora a visibilidade das coisas dentro da empresa, saber onde é que estão as coisas, né? E conseguir identificar e localizar. Melhora o gerenciamento da cadeia de suprimentos e a satisfação do cliente, porque aí eu consigo, né, atender esse cliente melhor. E, além disso, boa parte, gente, dos sistemas ERPs, eles têm um CRM embutido. O que é o CRM? É uma ferramenta do sistema para cadastro e relacionamento com o cliente, né, para controlar esse relacionamento. E reduz o tempo e esforço de organização das coisas dentro da empresa, que também ajuda demais, né? Além de, a longo prazo, reduzir custos e permitir que a empresa trabalhe de forma regularizada, né? Dentro da lei. Facilita a unificação dos dados e tornar o seu negócio mais padronizado. E para que tudo isso, gente? Para fazer um negocinho que tem um nome lindo, né? Chama acurácia do estoque. Olha que nome bonito, né? Quem já jogou algum joguinho, né, de tiro aí, no videogame, no computador, no celular, normalmente no final da fase de cada missão ali,
aparece um negócio na tela chamado assim, accuracy, e aí na frente tem uma porcentagem, sei lá, 49%. O que é essa accuracy ou acurácia? É o quanto você está correto. Então, lá no joguinho de tiro, ele está falando que você acertou 49% dos tiros que você disparou só. Né? Não é um percentual muito bom. Como que funciona? Como que eu faço esse cálculo? Eu pego a quantidade dos itens que eu encontrei, né, os itens corretos, e divido pelo número de itens que deveria ter sido encontrado. Então, por exemplo, eu encontrei 495 e deveria ter 500. E aí você faz a divisão. 495 dividido por 500 vai dar para a gente 0,99, que é a mesma coisa que 99% de exatidão do seu estoque. Esse aqui, gente, tá um estoque muito bom, né? Se conseguir uma exatidão de 99%, é uma coisa muito boa, Marcelo, mas o ideal é ser 100%, concordo. Mas, gente, dificilmente, principalmente se você trabalha com itens perecíveis, com itens de fácil perda, 100% se torna uma missão muito, muito difícil, né? Quase impossível. Então, a empresa ela vai trabalhar com uma margem e ela vai colocar, né, o cálculo dessa margem vai entrar no cálculo do preço de venda do produto para que eu possa lucrar mesmo tendo perdido 5 itens lá dentro do meu estoque, né? Qual que é a importância de se fazer o inventário do estoque? Eu consigo passar a identificar quais os produtos que vendem mais ou vendem menos, consigo identificar a organização do meu estoque, se ela está boa ou se ela está deficitária, e eu consigo, a partir disso, fazer um planejamento melhor daquilo que eu preciso comprar para o meu estoque. De repente, deixar de comprar produtos que eu não vendo e aumentar a compra nos produtos que eu vendo mais, né? Então, essa aqui é uma forma da gente utilizar esse inventário do estoque e essa acurácia do estoque a nosso favor. A acurácia é importante porque ela vai mostrar para a gente que o nosso estoque está bem organizado, está bem estruturado. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Eu só queria perguntar se já tem a matéria da prova. Ainda não, a gente está vendo, porque semana passada estava só eu aqui na escola, né? Então agora com a volta da semana da Luana que a gente vai começar a ver isso certinho. Tá? Eu vou encerrar a chamada e daqui uns 5 minutinhos a Luana já manda a chamada dela para vocês, ok? Tá bom. Tá bom. Então, falou, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.